Bom dia, o sol já nasceu. Vamos lá então, pessoal. Começar a voltar a partir do artigo 26, a gente vai falar sobre a sucessão provisória. Então vamos lá. A seção 1 da curadoria dos bens do ausente. Artigo 22. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio, sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério declarará a ausência e nomear-lhe curador. Tá? Aqui é qualquer interessado, pessoal, até mesmo os credores daquela pessoa que desapareceu, tá? Então não é só a família, qualquer pessoa que tem interesse, que seja comprometida pelo sumiço dela, pode fazer esse requerimento. Também se declarará a ausência e se nomeará curador quando o ausente deixar mandatário, que não queira ou não possa exercer ou continuar o encargo. Também declarará ausência se nomeado curador quando o ausente deixar mandatário que não queira ou não possa exercer continuar o mandato, ou se seus poderes forem insuficientes. O juiz que nomear o curador fixará-lhe os poderes e obrigações, conforme as circunstâncias, observado que for aplicado o disposto a respeito dos tutores e curadores, que é um outro capítulo lá do Código. O cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente ou de fato por mais de 2 anos, cuidado aqui com esses prazos, tá? Guardem isso. Separado de fato anos antes da declaração de ausência, será o legítimo curador. Na falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente incumbe aos pais ou aos descendentes, nesta ordem, não havendo impedimentos que o iniba de exercer o encargo. Tá? Então, a curadoria aqui do ausente vai para os pais ou para os descendentes, tá bom? Cuidado aqui, ó, é pais ou descendentes. Não pai, os pais são seus parentes de primeiro grau, né? Só aqueles que são superiores a você, enquanto os descendentes é mais amplo. Seu descendente é seu filho, seu neto, seu bisneto, tá? Nesta ordem, não havendo impedimentos que os iniba de exercer o encargo. Entre os descendentes, filhos, netos, bisnetos, os mais próximos precedem os mais remotos, ou seja, os filhos precedem aos netos, e assim por diante. E na falta das pessoas mencionadas, compete ao juiz a escolha do curador. Sucessão provisória. Artigo 26. Decorrido um ano da arrecadação dos bens do ausente, ou se ele deixou representante ou procurador, em se passando 3 anos, poderão os interessados requerer que se declare ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Esses prazos aqui são importantes também, tá? E eles mudam na prova de vocês. Eles colocam aqui 3 anos e aqui é 1 ano. Então, toma cuidado. Então, decorrido 1 ano da arrecadação dos bens do ausente, tá? Ou se ele deixa o representante ou procurador em se passando 3, poderão os interessados requerer que se declare ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Artigo 27. Para efeito previsto no artigo anterior, somente se consideram interessados: 1. O cônjuge não separado judicialmente. 2. Os herdeiros presumidos legítimos ou testamentários. 3. Os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente da sua morte. E o 4, os credores de obrigações vencidas e não pagas, aquilo que eu falei para vocês ali. 28. A sentença que determinar a abertura da sucessão provisória só produzirá efeitos 180 dias depois de publicada na imprensa. Mas logo que passe em julgado, proceder-se à abertura do testamento, se houver, e ao inventário e partilha dos bens, como se o ausente fosse falecido. Fim do prazo a que se refere o artigo 26, não havendo interessados na sucessão provisória, cumpre ao Ministério Público requerê-la ao juiz competente. Parágrafo 2º. Não comparecendo o herdeiro interessado para requerer o inventário até 30 dias depois de passada em julgado a sentença que manda abrir a sucessão provisória, proceder-se à arrecadação dos bens do ausente pela forma estabelecida dos artigos 1819 e 1823. Artigo 29. Antes da partilha, o juiz, quando julgar conveniente, ordenará a conversão de bens móveis sujeitos à deterioração ou extravio em imóveis ou títulos garantidos pela União. Isso aqui, pessoal, é para proteger os bens da pessoa. Por exemplo, a pessoa sumiu lá e deixou um carro. Vocês concordam que com o tempo esse carro vai deteriorando? Ele só vai perdendo valor? Da mesma forma, as pessoas que somente deixam outros bens que são perecíveis.
Então, quando tiver esses bens perecíveis, tá? O curador vai solicitar para o juiz e ele vai autorizar que esses bens sejam convertidos em bens imóveis ou títulos garantidos pela União. Essas são as possibilidades previstas aqui no artigo que podem cair na prova de vocês. Artigo 30. Os herdeiros, para se emitirem na posse dos bens do ausente, darão garantias de restituição deles, mediante penhores ou hipotecas equivalentes aos quinhões respectivos. O que é garantia? Quer dizer que você vai dar algum bem para garantir que, se caso o ausente volte e aquele bem que você está cuidando não exista mais, algo possa ser usado para compensá-lo. Parágrafo 1º. Aquele que tiver direito à posse provisória, mas não puder prestar a garantia exigida nesse artigo, será excluído, mantendo-se os bens que lhe deviam caber sob a administração do curador, ou de outro herdeiro designado pelo juiz e que preste esta garantia. Parágrafo 2º. Os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, uma vez provada a sua qualidade de herdeiros, poderão, independente de garantia, entrar na posse dos bens do ausente. Então, os outros, além dos descendentes, os ascendentes, descendentes e cônjuges, precisam obrigatoriamente prestar essa garantia para se emitir na posse, tá? Enquanto o cônjuge, o descendente e o ascendente não precisam. Artigo 31. Os imóveis do ausente só se poderão alienar, ou seja, vender, não sendo por desapropriação ou hipotecar, quando ordene o juiz, para lhes evitar a ruína. Então, essa é uma solução para quando os bens são imóveis. Se forem bens imóveis, eles poderão ser alienados, contanto que seja para evitar-lhes a ruína. Esses grandes imóveis, quando você vê que esses famosos falecem, deixam mansões, por exemplo. Tem vários. Teve um que acho que invadiu a casa do Pelé recentemente, alguma coisa assim. Lembrem desse caso. Para responder a questão de vocês, podiam ter feito essa diligência aqui. Artigo 32. Empossados nos bens, os sucessores provisórios ficarão representando ativa e passivamente o ausente, de modo que contra eles correrão as ações pendentes e as que, de futuro, aqueles forem movidas. Artigo 33. O descendente, ascendente ou cônjuge que for sucessor provisório do ausente, fará seus todos os frutos e rendimentos dos bens que a este couberem. Os outros sucessores, porém, deverão capitalizar metade desses frutos e rendimentos, segundo o disposto no artigo 29, de acordo com o representante do Ministério Público e prestar anualmente contas ao juiz. Então, os frutos é aquilo que aquele bem rende. Um imóvel, por exemplo, os frutos desse imóvel, o aluguel, se ele locar esse aluguel, ele vai poder ficar com esses rendimentos. Parágrafo único. Se o ausente aparecer e ficar provado que a ausência for voluntária, ou seja, assumir porque eu quis e injustificada, perderá ele, em favor do sucessor, sua parte nos frutos e rendimentos. Artigo 34. O excluído, segundo o artigo 30, da posse provisória, poderá, justificando falta de meios, requerer-lhe que seja entregue metade dos rendimentos do quinhão que lhe cabia, aquela pessoa que não conseguiu dar o caução para se emitir na posse. Artigo 35. Se durante a posse provisória se provar a época exata do falecimento do ausente, considerar-se-á nessa data a abertura à sucessão em favor dos herdeiros que o eram naquele tempo. Isso aqui é o princípio da seisin, tá? É um princípio francês que ele determina que, assim, imediatamente depois que a pessoa morre, os bens dela são transferidos para o herdeiro. Artigo 36. Se o ausente aparecer ou se lhe provar a existência depois de estabelecida a posse provisória, cessarão desde logo as vantagens dos sucessores nela emitidos, ficando, todavia, obrigados a tomar as medidas assecuratórias precisas até a entrega dos bens ao seu dono. Da sucessão definitiva, artigo 37. Depois de passada em julgado a sentença que conceder a abertura da sucessão provisória, então são dois procedimentos, né? Primeiro, abre a sucessão provisória, daí, passados 10 anos, você abre a sucessão definitiva. Cuidado com esse prazo aqui, pessoal. Depois a gente vai ver que esses prazos aqui, eles têm algumas peculiaridades, tem que prestar muita atenção na hora da prova. Se a redação tiver exatamente assim,
você tem que selecionar essa, tá? Então, 10 anos depois de passada em julgado a sentença que considera a abertura da sucessão provisória, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva e o levantamento das cauções prestadas. 10 anos depois de passada em julgado, eles podem requerer, né, a abertura da sucessão definitiva. Aí, digamos que está na prova de vocês, 12 anos depois de passado o julgado a sentença que considera a abertura da sucessão definitiva, poderão interessados requerer a sucessão. Pela lógica, pode, né? Porque se passou 10 anos, o mínimo é 10 anos. Então, se passou 12 anos, pode também. Só que as bancas fazem isso para tentar confundir vocês, tá? Então, se tiver a opção certinha 10 anos, vocês colocam 10 anos mesmo, tá? Embora tenha igual uma questão de prova que tinha dos idosos. Segundo a lei, são consideradas idosas as pessoas com mais de 60 anos, certo? Aí estava lá na prova. É considerado idosa a pessoa com mais de 60 anos. Daí, D. É considerado idosa a pessoa com mais de 65 anos? É também. É considerado idoso a pessoa com mais de 70 anos? É também, entendeu? São umas perguntas assim que você fala, mas essas estão certas também. Então, tentem ir pelo mais próximo da redação do texto da lei que vocês puderem. Artigo 38. Pode-se requerer a sucessão definitiva também, provando-se que o ausente conta com 80 anos de idade e de 5 datam as últimas notícias dele. Aqui, pessoal, ontem, durante a aula que eu dei no cursinho de resolução de questões, surgiu uma dúvida bem pertinente em relação a isso. Ó. Pode-se requerer a sucessão definitiva também, provando-se que o ausente conta com 80 anos de idade e de 5 datam as últimas notícias dele. Vocês estão vendo aqui que ele não fala que o idoso tinha 80 anos quando ele sumiu? Tá? Ele não está falando, ele tinha 80 anos quando ele desapareceu e de 5 datam as últimas notícias dele. Não, ele está falando que ele tem 80 anos. E pela frase, essa frase está no presente. Então, ele tem 80 anos hoje, não importa quantos anos ele tinha quando sumiu a princípio, tá? Então, cuidado com esse dispositivo, porque ele não fala que ele tem que ter 80 anos quando ele desapareceu, tá? Então, pode-se requerer a sucessão definitiva, também provando que o ausente conta 80 anos de idade e de 5 datam as últimas notícias dele. Beleza? Artigo 39. Regressando ao ausente nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, ou alguns de seus descendentes ou ascendentes, aqueles aqui que haverão só os bens existentes no estado em que se acharem, os subrogados em seu lugar, ou o preço que os herdeiros demais interessados houverem recebido pelos bens alienados depois daquele tempo. Essa aqui é a mesma coisa. Não sei se hoje nós vamos ver essa questão, mas tem uma questão que fala assim, ó. Ó, você tá vendo? Regressando ao ausente nos 10 anos seguintes. Você concorda comigo que nos 10 anos seguintes é 1 ano depois, 2 anos depois, 3 anos depois, 4 anos depois? É os 10 anos seguintes, nesse período, né? E na resolução de questões de ontem, a gente viu bem uma questão assim, que dizia regressando ao ausente nos 5 anos seguintes, tá? Os 5 anos estão dentro do 39 também, mas foi considerada errada pela banca essa questão, tá? Então, tem que tomar muito cuidado, e muitas vezes você vai ter que achar ali, vai ter que achar pelo em ovo, como falam, para tentar responder essa questão, tá? Mas então, regressando em 10 anos, tem 10 anos para voltar o fulano. Parágrafo único. Se nos 10 anos a que se refere esse artigo ausente não regressar e nenhum interessado promover a sucessão definitiva, os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando seu domínio da União quando situados em território federal. Então, se a pessoa sumiu, não tiver ninguém para requerer os bens dela, os bens vão para o município ou para o Distrito Federal. E caso o imóvel esteja em território federal, não existem mais territórios federais, tá? Daí iria para a União. Cuidado aqui com esse ponto, porque eles mudam, eles colocam que vai para o Estado, ou eles falam direto que vai para a União, tá? Então, tem que tomar cuidado com essa regrinha. Então, primeiro vai para o município e só se for em território que vai para a União. Certinho? Eu agradeço muito todos vocês hoje de novo. Beijinhos. Tchau, tchau, vocês.